não for respondido, aí você vai perguntar, tá bom? Porque tem muita coisa que a gente acaba respondendo no meio do caminho. Tudo bem, então? Pode ser assim, pessoal? Legal, hein? Então, ó, seguinte. O meu LinkedIn é Newton Clécio. Então, depois você pode procurar lá, Newton Clécio. E quem hoje, no final do evento, escrever uma frase de alguma coisa que aprendeu hoje, nova, uma coisa bacana aí, de uma forma muito criativa, vai ter um personal map aí de graça. Eu vou pelo menos uns 8, aí a gente vai fazer assim hoje, pelo menos. Então presta atenção aí, e eu costumo chamar você para responder coisas, hein? Eu vou chamar as pessoas aqui, aí se você estiver fazendo outra coisa, não responder, todo mundo vai ficar sabendo, viu, gente? Então vamos lá. Eu tenho uma pós-graduação em gestão de pessoas, uma outra em business inteligência, e eu sou cientista da computação, né? Em uma das pós-graduações, eu tive um módulo muito intenso de psicometria, que é a junção de psicologia com métricas, com estatística. E foi onde despertou muito interesse de desenvolver alguma coisa voltada para entendimento dos comportamentos, né? Eu também faço parte da coordenação do Global Opportunity Youth Network, que é uma força internacional que atua na inclusão produtiva de jovens, né? Por isso que eu estou aqui, porque eu acredito nessa causa, eu fui um jovem que foi mentorado, e aí eu quero já passar aqui para vocês conhecerem algumas coisas, assim. Eu falo só um pouquinho de onde o Personal Map já passou. A gente já passou por acelerações do SEBRAE, acelerações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente já rodou Personal Map em mentorias da FEBRABAN, estamos rodando aí pelo 2º ano consecutivo. Então, mentores recebem jovens que ingressaram no mercado financeiro e apoiam eles. A gente faz um matching, todo mundo roda Personal Map e a gente faz um matching. Com a diversidade da personalidade. Se você tem uma ótima comunicação, mas não é muito bom na lógica, coloca essa dupla junta, né? Uma outra pessoa que tem uma lógica boa, mas que a comunicação não é muito boa. Pode melhorar, pode reforçar. Só tem uma pergunta, Jonathan, não sei se você está visualizando quem entra para dar um admit. Está aparecendo para você? Não aparece, Newton, não Né? aparece para mim. Eu preciso, se você me colocar como co-organizador, eu consigo. Legal, vou tentar aqui. Boa. Obrigado, jovem. A gente roda também Personal Map com marcas de franchising, fazendo PDI, enfim, só para vocês saberem. Em escolas privadas também rodamos para que o corpo de gestão de educadores possam pensar numa estratégia mais aderente ao perfil daquele grupo. Muitas marcas aí, Hilton, Citibank, Unilever, Serasa, Instituto Pactuar. A gente foi também ter uma experiência na África, lá rodamos com ONGs que estão lá, inclusive o Jonathan foi comigo em alguns países, Quênia, Uganda, Ruanda, África do Sul. E mais recente, mais ou menos aí 10 dias atrás, estivemos na SXSW, em Austin, no Texas, como um case de economia criativa. Foi muito legal também, uma experiência muito significativa. Bom, falando um pouquinho, então, sobre... Eu estou admitindo as pessoas que estão entrando, tá, gente, aqui. Quero fazer uma pergunta, começar com uma pergunta. Deixa eu ver aqui quem vai responder essa pergunta. Atenção, hein? Atenção, Luciane. Luciane, o que é personalidade para você, minha jovem? Por favor. Sou eu mesmo Isso. que você está perguntando? Perfeito. Personalidade, um conjunto de características e características pessoais. Sei lá, nunca parei para pensar, você me pegou desprevenida. Mas olha, a resposta foi muito, muito boa. Parabéns. A personalidade a gente pode definir como um padrão relativamente estável de sentir, pensar e agir. Como a gente sente... Essa resposta é uma resposta bem bonita, né? Eu vou aprender e nunca mais você vai me pegar de calça curta. Nem você, nem ninguém mais. Não, mas ótimo, ótimo. Você mandou muito bem. E é uma pergunta, assim, que realmente, se a gente nunca parou para pensar profundamente, ela traz uma reflexão intensa, né? Como que a gente sente as coisas que
né, neste universo que estamos inseridos. Como que a gente pensa, interpreta este mundo e como que a gente projeta as nossas ações. E isso tem um padrão, que é relativamente estável. Estamos rodando algumas apresentações de slides, só o Newton no vídeo, a gente tem os slides que estão passando aqui, pessoal. Vocês estão enxergando os slides? Ah, então sim, pessoal. Então tá tudo certo aí, hein? Pois não. Essa apresentação será fornecida para a gente? A gente vai mandar a gravação. Tudo que eu estou falando aqui vai estar gravado e aí vocês vão receber, tá bom? Ó, é assim, deixa eu ver, a Andréia levantou a mão, não sei se foi querer ou sem querer. Andréia, quer falar alguma coisa? Não? Não. Bom, vamos lá. Gente, a personalidade ela é composta por 2 elementos muito importantes. A hereditariedade e o meio externo. A hereditariedade, gente, é o que vem mesmo ali das nossas raízes genéticas. E DNA. O meio externo é onde você cresceu, a cultura, a família, o país, a língua que você fala. Edna, por favor, qual que você acha que pesa mais, Edna Oliveira? A hereditariedade ou o meio externo? Na construção da personalidade de uma pessoa. O que você acha? Os dois. Você acha que é igual, 50%, 50%? Deixa eu ver. Quem que acha? Viu? Bruno, pode falar. Acertou. A personalidade é construída pela genética e pelo ambiente que a pessoa convive. Perfeito, perfeito. Levanta a mão quem acha que a hereditariedade pesa mais. Levanta a mão aqui no ícone, aqui, só para ter uma ideia. Quem acha que a personalidade pesa mais? Olha uma galera aqui. Olha. Bastante gente, hein? Na verdade, o que pesa se é a hereditariedade, a genética ou o meio, né? A gente tem 2 avaliadores aqui. Um é a hereditariedade e o outro é o meio externo, onde você cresceu, as experiências que você teve na vida, qual que pesa mais? Aí a pergunta é, a afirmativa é, eu acho que hereditariedade pesa mais. Quem acha que hereditariedade pesa mais, levanta a mão aí para a gente ver. Tá, você está falando personalidade. Boa, boa. Hereditariedade, pesa mais. Muito bom, muito bom. Não é a maioria, tá? Eu percebi que não é a maioria. Legal. Faltam 10 pessoas. Padrão, né? Faltam 10 pessoas aí, 11 agora, para a gente atingir 100 pessoas, tá? Pode abaixar a mão, por gentileza. Agora, então, vou mostrar aqui para vocês a resposta. A hereditariedade é de 45% a 50%, gente. E o meio externo, ele tem um peso maior, é de 50% a 55%. Ele pesa mais, gente, ele pesa mais. Na maioria dos casos. Ainda mais quando existem episódios, por exemplo, traumáticos durante a infância, por exemplo. Então, você vai ter que ressignificar isso. É muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque o jovem ele vai ter uma influência muito significativa do meio que ele vive. Ainda mais um jovem que a gente está falando que, na sua grande maioria, vem de um contexto vulnerável. Então, realmente, o meio vai pesar bastante. José Mauro, você acha que é possível mudar a personalidade de uma pessoa? Acho que mudar, na essência, não. Você pode, de alguma maneira, ter algumas melhorias em determinados aspectos se ele fizer um trabalho pessoal para isso. Mas a essência talvez seja difícil mudar, muito difícil. Muito legal sua resposta. A resposta merece palmas aí. Gente, você consegue fazer ajustes. Olha que coisa interessante. Lembra que tem um peso muito amplo ali do meio genético. A genética pesa muito, é 45% a 50%. Você consegue fazer ajustes que te deixam dentro de um recorte social aceitável. Vou dar um exemplo. Se tem uma pessoa extremamente introvertida, extremamente tímida, ela não consegue falar com 2 pessoas ao mesmo tempo, ela fica nervosa, tem uma fobia social, ela vai ter que encontrar meios de, pelo menos, entrar num recorte social aceitável, porque senão ela não vai conseguir um trabalho, senão ela não vai conseguir se relacionar com pessoas. Isso a pessoa pode fazer, mas nunca ela vai ser assim, a pessoa extrovertida, que vai sair fazendo piada com todo mundo, não é o perfil dela, não tem na genética dela. Tudo bem, gente? Então,
uma carga muito forte vem da genética. E agora a gente vai entender, então, no Personal Map, eu vou abrir aqui um Personal Map para gente, e aí você pode abrir o seu aí, quem tem, você pode abrir o seu. Depois da capa, deixa eu ampliar aqui, para a gente olhar com mais propriedade. Aqui, pronto. Depois da capa, você tem as camadas, tá? A personalidade, ela tem várias camadas, por isso que o diferencial do Personal Map, ele não é um DISC, por exemplo, que o DISC você tem lá, você é dominante, você é influente, aí tem 20 folhas falando do que é influente. Não, você é mais do que isso, você tem facetas diferentes, e a gente vai falar de cada uma delas. Então, aqui você vai ler quais são as principais metodologias que são as raízes do Personal Map. Tem o sumário, mas a gente vai para a parte que interessa aqui, hein? Eu vou falar da primeira camada. Gente, a primeira camada é a camada que você mostra para a maior parte da sociedade. Essa camada, gente, é a camada que a sociedade te enxerga. E, normalmente, você apresenta essa camada para as pessoas que você não tem uma relação tão íntima assim. Esta camada nós chamamos de comportamentos. Bem, a gente chama de comportamentos. Eu vi que alguém falou aqui, gente. Alguém? Marcos, isso, Alex? Não, vou continuar então, tá, gente? Perdão, foi eu que sem querer desativei meu microfone aqui. Ah, tudo bem, tudo bem. É o que eu vou incentivar, só vou repetir, porque talvez alguns... Ô, Newton, eu acho que a Vanessa quer falar. E ela acho que ela tá com o microfone aberto agora. Ah, obrigado, Cristiane. Obrigado, Vanessa. Obrigada, eu estou esperando ele me dar a atualização. Newton, tem como você deixar em primeiro plano a apresentação? Que aí a gente não precisa ver as pessoas... A gente não vai te ver, desculpa. Mas aí daria para prestar melhor atenção. Não sei se o pessoal acha a mesma coisa. Que aqui, para mim, está dividindo a tela. Não, é porque divide a tela. Então, aí eu não consigo ver no total a apresentação, entendeu? Será que Vanessa, eu acho você que é pode fechar a sua tela. Acho que alguma configuração tem, porque eu vejo a tela super bem. Vanessa, eu vejo o slide super bem. Então tá bom, pai. Alterar a configuração. Eu pensei que ele não tinha botado a tela inteira para ver, só para deixar, então, eu ajusto aqui. Obrigada, gente. De nada, obrigado, pessoal. Imagina, fica tranquila, gente. Vamos lá, então, gente, ó. Comportamentos, primeira camada. Aqui é o que você vai perceber com mais intensidade do jovem e das pessoas que vocês interagem. Por quê? Porque é a camada que a gente projeta mesmo com as pessoas que a gente não tem intimidade. Existem 4 possibilidades, a gente é uma mistura de todas elas, mas tem uma ou duas que fica mais latente. Eu vou explicar cada uma delas, tá? Primeira, executor, autoexecutor. Gente, vou exacerbar na minha explicação para você entender bem o perfil. Mas se tivesse um executor puro, 100% executor, essa pessoa era extremamente determinada, otimista, tudo é uma grande competição, tudo ela quer vencer, traz muitos resultados, ela topa desafio, se é desafio ela vai para cima, ela tem facilidade para liderar, mas tem dificuldade para ajustar o equilíbrio, porque normalmente ele vai focar muito no resultado e pouco no ser humano, então ele não vai ter muito tato para falar com as pessoas quando é um líder, ele vai ter muita impaciência com pessoas lentas, que vão atrapalhar ele atingir aquele resultado, mas ele é um perfil muito dinâmico, ele aceita uma margem de risco grande e traz muitos resultados. O comunicador, ele é aquele perfil bem engraçado, que faz a piadinha, é a Tata Werneck. Um perfil assim que gosta de estar ali no grupo e faz coisas super que a gente não estava esperando, é muito entusiasmado, alegre, gosta do grupo, gosta das pessoas, ele gosta desse movimento, de estar ali com as pessoas, quer ser alguém importante para o grupo. Mas ele carrega uma coisa que é a vaidade, ele é bem vaidoso, não gosta de falar sobre isso, é muito vaidoso, é muito apressado, não tem paciência para projetos de longa duração, tem dificuldade para focar, é um desafio desse perfil. O reflexionista pensa aí na Madre Teresa de Calcutá,
Alguém que é calmo, que é prudente, uma coisa de cada vez, prefere a rotina, no improviso já fica com um pouco de medo. Esse é o reflexionista. E normalmente ele é mais introvertido, o reflexionista, tá? O apurador é aquele perfil que gosta do desafio mental, desafio lógico. Ele é aquele que gosta de sistematizar as coisas. Tem facilidade para criar padrões, mas ele pode ser muito metódico. Se não for do jeito dele, ele vai arrumar conflito. E às vezes ele perde muito tempo com detalhes que não são necessários, porque ele gosta de ficar pensando nas coisas mentalmente ali, meia lógica. Então, legal. Aí vocês estão vendo no infográfico que apurador e reflexionista tende a ser mais introvertido. Executor e comunicador, mais extrovertido. Executor e apurador gostam de desafios. Comunicador e reflexionista têm mais facilidade pessoas, lidar com pessoas. Então, isso vai ser muito importante. Legal, então aqui no Personal Map, você vai ver que o E, ele representa o quanto de força de executor aquela pessoa está projetando. O C, o quanto de comunicador. O R, o quanto de reflexionista. E o A, o quanto de apurador. Perceba que essa pessoa aqui, por exemplo, ela tem ali, ó, o A dela está bem baixinho, né? A gente percebe que o A está bem baixinho. O mais forte dela é o C, que é o comunicador, e o E, que é o executor. Qual a diferença desses gráficos? A essência é o que está mais tatuado naquela pessoa. E o presente momento é o que ele está vivendo agora. Se houver uma divergência nas duas projeções de essência e presente, isso significa que existe uma variável externa atuando ali no presente momento. Às vezes, suponhamos que o A aqui estivesse muito alto no presente momento. Essa pessoa, por alguma razão, está tendo que usar muito a lógica, além do normal, além daquilo que é confortável para ela. O recrutado, o que a gente olha? A gente olha o mais baixo. O recrutado, a gente pode afirmar que, neste caso desta pessoa, toda vez que ela tem que usar as forças do apurador, daquele lógico, é o que mais deixa ela desconfortável. Então, se você pega esse jovem aqui para fazer uma coisa técnica, repetitiva, gente, ele não vai gostar no primeiro momento. Aí vai de você conversar com o jovem e também entendermos, assim, a gente tem uma opção sempre. Ou você aproveita os talentos que você tem, se você é muito bom na comunicação, a gente vai aproveitar, ou você também pode aprender a exercitar coisas que talvez você não seja muito bom. Faz parte da vida, né? Eu acho que todo mundo aqui tem coisas no trabalho, coisas na vida que a gente faz e que fizemos por muito tempo, que talvez não foi aquela coisa, meu Deus, que eu amo fazer, mas faz parte do processo e nos ajuda a aprimorar itens que a gente não tem tão forte. Explicando o gráfico aqui de barras, a gente vê o quanto que a pessoa, nesse caso, ela fala um pouco mais do que escuta, ela tem um equilíbrio muito bacana entre foco em resultados e pessoas, comunicação assertiva é o forte dela, mas a orientação para os detalhes, esse perfil não tem muita paciência, tá vendo? Tá vendo? Não é zerado, porque nada é zerado, mas é uma oportunidade de fortalecer esse item. Agora vamos aqui avançar. Na página 6, a gente tem, então, quais são as qualidades que ficam mais próximas da órbita desta combinação desse perfil aqui, do comunicador executor. E também temos os sabotadores. Essa pessoa ela é otimista, é ousada, é versátil, mas ela pode ser falar sem pensar, ser um pouco mais estressada, pensar um pouco mais nela do que no outro. E aí tem uma coisa também, pessoal. Tem pessoas que têm projeções antagônicas. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que é comunicadora reflexionista. Para ela, está muito mais fácil encontrar recursos para enfrentar os sabotadores dela. Porque ela já tem ali muito próximo itens que vão ajudá-la a enfrentar os sabotadores de um comunicador. Ou ao contrário também, por exemplo, uma pessoa que é reflexionista, executora. É uma pessoa que vai ter facilidade, um pouco mais de facilidade, de superar o medo inicial que ela tem de se posicionar, o medo inicial que ela tem de trabalhar dentro de um campo de risco. Então, as combinações antagônicas, elas ajudam e trazem um equilíbrio com maior facilidade
para a pessoa, tá bom? Olha lá, comunicador executor. Então, a Cristiane falou comunicador executor. É exatamente o perfil que a gente está aqui na tela. Não é dela, é de outra pessoa. E outra coisa também, pessoal, é intensidade. Uma coisa é você ter aqui uma projeção de um comunicador bem altão, assim, bem alto. A facilidade que ele vai ter de se deparar com os sabotadores e as qualidades vão estar muito mais latentes, porque ele é um comunicador puro. Então, ele corre o risco de falar muito, mas ele também tem facilidade numa comunicação, ele vai ser aquele comunicador brilhante, que quando as pessoas falam, quando ele fala, as pessoas vão ficar assim, nossa, como ele fala bem, como ele encanta, como ele fala com paixão, com entusiasmo. Mas ele pode falar demais. Legal. Eu vou avançar de uma maneira um pouco rápida em todas as páginas, mas vou falar o que é mais necessário, e no final a gente vai abrir para perguntas, tá? Mas eu acho importante a gente passar por todas as páginas primeiro. Na página 6, a gente tem uma leitura de como que a sociedade nos interpreta. Então, veja nesse caso, como que essa pessoa faz, esse comunicador executor que está aqui, trabalha com emoção, foca em resultados, é entusiasmado, é um pouco impaciente, tem uma ação rápida com energia. Como que ele prefere ser tratado, esse perfil? Tem que ter expectativas claras, feedback rápido, para ele já se movimentar ali. Ambientes mais dinâmicos, sociais. Ele tem a questão da objetividade com empatia. Ele prefere ser tratado assim. Como que ele fala? Você vai notar que ele tem ali um poder de entusiasmo na voz, fala de uma maneira empolgante, ele se posiciona, inicia com opinião, ele engaja os outros na fala. E o que ele quer? O que é bom para esse perfil? Ele gosta de reconhecimento, de interação, gosta de resultados rápidos, coisas mais dinâmicas. Esse é o jeitão dessa pessoa. E aí, no personal map do jovem, você vai ler isso aqui, vai conversar com o jovem, e ele vai falar para você, nossa, é isso mesmo, eu gosto disso, mas muito no ambiente escolar, por exemplo, né? No ambiente escolar, ele vai se mostrar muito assim, e aqueles que estiverem trabalhando ali na empresa. Legal. O dodecaedro das competências, que está na página 8, ele mostra, né, quanto mais próximo da borda, mais forte a pessoa é naquele item. Quanto mais distante, maior a oportunidade dela trabalhar aquele item. Veja que essa pessoa aqui, ela tem uma empatia muito forte, perceptividade, mas ela pode trabalhar a automotivação, ela pode trabalhar o entusiasmo aqui, porque neste momento, veja, essa pessoa, ela tem aí uma crescente, ela tem uma facilidade. Quando ela encontra um item com entusiasmo e o perfil dela já carrega isso aqui, ela vai ter muita facilidade de fazer esse item crescer. Avançando um pouquinho aqui para a página 9, a gente vai entrar numa camada, que é uma camada mais profunda da nossa construção de personalidade, que são os temperamentos. Deixa eu só admitir as pessoas. Pronto. Olha, mais 5 pessoas a gente vai ter sorteio, hein? Muito bom. Fica de olho aí pra gente, Jonathan, por favor, que eu não estou olhando a tela. Bom, os temperamentos é uma camada mais profunda que pode reforçar os padrões comportamentais ou podem equilibrar se eles forem antagônicos. Normalmente, é aquele segundo passo, é aquele momento onde você fala assim, peraí, que eu vou pensar um pouquinho para resolver esse problema. É aquele eu que nós temos que aparece quando nós estamos mais centrados em nós mesmos, quando estamos com pessoas que criamos uma mínima relação ali de proximidade. Então, veja que este perfil, ele fica um pouco mais organizado, ele fica um pouco mais generoso, ele fica um pouco mais paciente neste segundo momento. Ele fica um pouco mais estratégico. No primeiro momento, ele é movido muito pela energia da impulsividade, mas no segundo momento ele consegue encontrar um equilíbrio aqui. Mas eu vou falar de cada um desses elementos, dos temperamentos, porque é muito importante. Quem aqui assistiu Divertidamente? Levanta aí a mão aí, só para a gente ver. Quem assistiu Divertidamente? 1 ou 2? Olha lá, hein?
Divertidamente, 1 ou 2. Deixa eu só perguntar para uma pessoa aqui que você achou. Não está o nome da pessoa aqui, mas está escrito Comas SP. Por favor. Oi, tudo bom? Tudo bem. Eu amo esse filme. O 1 e o 2 assisti. Assisti com a minha filha, mas eu acho que é um filme que não é para criança, né? Porque faz a gente pensar muito, sobretudo o 2, que a Riley entra na adolescência. Então é muito interessante ver esses novos sentimentos que entram. E é muito legal poder ver assim como a gente tem essas facetas, né? Que são essas várias caras. E como, enfim, elas vão se compondo e mesmo elas se repetindo em todas as pessoas, elas têm atitudes diferentes, né? Pensando nos sentimentos como personagens. Excelente, excelente. Obrigado pela contribuição, muito bacana. Aquilo ali é uma obra de arte, gente, no que tange aos aspectos psicológicos, assim, né? Veja só, o colérico, ele representa o fogo, ele é aquele vermelhinho lá que sai fogo da cabeça. Porque ele é um temperamento muito impulsivo, ele tem muita energia, ele quer resolver agora, ele é determinado, é corajoso, mas ele pode até ser agressivo, se não for do jeito dele. Então, se você tiver, por exemplo, uma combinação de um autoexecutor no comportamento e um autocolérico, é um ponto de atenção. São pessoas que têm relações bastante conflituosas. Podem abaixar a mão, por gentileza, fica à vontade para abaixar a mão, por favor. Então, veja, a combinação do autocolérico com o autoexecutor é um ponto de atenção. O sanguíneo, gente, o sanguíneo é aquele que ele é muito espontâneo, ele quer viver a vida e não pensa muito nas consequências, ele quer sentir o prazer imediato. Inclusive, pessoas que têm um alto sanguíneo, elas têm tendência a ter vícios. Olha que interessante. E aí a gente tem bastante jovens que têm alto sanguíneo porque ele está naquele momento, né, gente? A amígdala cerebral, que faz a gestão das emoções, está lá latente, ele não consegue processar toda a dopamina, então ele quer viver intensamente a vida, faz parte de um processo fisiológico, tá? Esse momento. Você foi assim e não adianta você tentar esconder. Melancólico, gente, melancólico é aquele perfil mais próximo da tristeza. Ele é mais sensível. Ele sente as coisas com mais intensidade. Todas as emoções que ele vive são mais fortes. Se ele está alegre, ele vai estar alegre com mais intensidade. Se ele está triste, com mais intensidade, porque tudo é profundo. E o melancólico, ele é muito criativo. Ele tem um mundo imaginário que, quando se depara com o mundo real e ele vê a divergência entre esses mundos, ele se sente triste. E ele expressa isso normalmente em coisas artísticas. Então, ele escreve coisas belíssimas, ele, às vezes, toca uma coisa muito bonita, desenha, ele tem expressões artísticas interessantes. Mas o melancólico exacerbado, ele pode ser uma pessoa que sempre vai se comparar para baixo. Então, você pode pegar um jovem que está lá com o melancólico muito alto, ele vai se comparar para baixo, ele vai achar que a oportunidade não é para ele, mas será que vai dar certo? Não sei se é para mim. Ele sempre vai duvidar dele mesmo. E a tendência é que tanto o sanguíneo quanto o melancólico, eles são maiores, um pouquinho maiores na adolescência. E você vai tendo um equilíbrio ao longo da vida. O fleumático, ele é aquele que preza mais uma rotina, ele é mais observador, ele pensa um pouco mais antes de agir. Esse é o perfil do fleumático. Então, veja que os temperamentos, eles são grandes controladores dos nossos comportamentos. Olha que interessante, gente. Legal. Vou avançar mais um pouquinho aqui. A gente vai falar do perfil de talentos. Isso aqui é muito legal para o jovem. Então, o John Holiday, ele foi um psicólogo e ele criou uma metodologia chamada RIASEC. E aí, nessa metodologia, ele estudou com outros psicólogos 6 perfis combinados com o mundo do trabalho. E aqui, cada um deles, quando você fizer a leitura, ele vai trazer para você uma perspectiva de trabalho muito interessante, né? Então, você tem aqui o social, por exemplo.
essa pessoa ela tem muita facilidade de lidar com outros, para ajudar, informar, treinar, desenvolver, interagir, ouvir. Ela tem uma afinidade maior com a área humana, essa pessoa. E ela não gosta muito de tarefas mecânicas e impessoais. Aí você vai ter aquele perfil que é o convencional, por exemplo, né? O convencional é aquele que ele gosta de um trabalho com regra, tudo bem organizado, nada de bagunça, tudo bem estruturadinho, ordem, padrão. Ele tem facilidade de fazer trabalhos que exigem atenção aos detalhes, trabalhos repetitivos, tá vendo? Então, deste perfil aqui, o convencional, né, comparado com o perfil de comportamentos de comunicador, executor, você vê que ele está distante, olha, ele está aqui. Esta pessoa fatalmente tem um perfil mais social. A recomendação que eu dou para vocês é vocês lerem cada um desses aqui com os jovens e levem em consideração sempre os 2 primeiros. Os 2 primeiros é o que o jovem é muito forte, ele tem bastante facilidade. Mas você também pode falar, jovem, o último aqui, que você tem um desafio, que é um inovador, você topa, você quer, se sente à vontade para trabalhar esse aspecto de inovação? É também um caminho, pode ser um caminho também. Deixa eu ver aqui, vamos avançar um pouquinho para a página 11. A gente está falando aqui do Big Five. O Big Five hoje é a metodologia de estudo comportamental com mais evidência científica. Ela é uma metodologia lexicográfica. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles pegaram os adjetivos que determinam personalidade na língua inglesa e separaram em grupos, e descobriram 5 grupos. Fizeram isso para o português, para o espanhol, para o francês, e em todas as línguas descobriram os mesmos 5 grupos. Por isso que é chamado de Big Five, ou os grandes 5 fatores. Como que a gente vai ler isso aqui, gente? Ó, o azul mais intenso, ele representa a força dos itens que estão escritos aqui do lado esquerdo, que neste caso é autodisciplinado, focado, organizado. Esse traço a gente chama de conscienciosidade. O azul do lado direito, que é o azul mais claro, ele é o oposto, ele é a força da indisciplina, do quanto que procrastina, está desfocando. Veja que nós temos 2 barrinhas aqui, né? 2 linhas em cima da barra. Isso daqui está delimitando o score mediano, que seria um score de recorte social aceitável. Então, essa pessoa, ela tem aí um foco muito bacana, tem uma organização, tem uma autodisciplina, legal. Vamos entender o próximo aqui, a afabilidade, também traduzido como amabilidade. Do lado esquerdo, você tem o azul mais intenso, que representa o quanto que essa pessoa é amigável, prestativa, se preocupa com o próximo, realmente é empática. E do outro lado, o oposto, o quanto que ela é mais desconfiada, cética, o quanto que ela é mais, pensa um pouco ali mais na teimosia. Veja que essa pessoa aqui, ela tem uma oportunidade de trabalhar esse aspecto, porque ela está fora do score mediano. Este lado aqui de teimosia, de ser um pouco mais cético, desconfiado, está mais forte. O azul mais claro está mais forte. Passando do campo de score mediano. Olha que legal, gente. Então aqui já tem um espaço para trabalhar. Estabilidade emocional, traduzido também como neuroticismo. O azul mais intenso do lado esquerdo, ele representa o quanto que essa pessoa está vulnerável ao estresse, ao pessimismo, a emoções negativas, a raiva, ao medo. Esta pessoa está bem vulnerável. Ela pode trabalhar esse aspecto. Está ligeiramente passando do campo que determina o score mediano. Então, essa pessoa pode trabalhar um pouquinho mais esse aspecto. Legal? Vamos para extroversão e introversão. Veja que essa pessoa do lado esquerdo, com azul mais intenso, o quanto que a pessoa é extrovertida. Do lado direito, azul mais claro, o quanto que ela é introvertida. As cores estão se encontrando aqui dentro do campo que delimita o score mediano. Então, tá legal. Essa pessoa, ela
Se tiver que ir num lugar onde vai exigir se sociabilizar, se expressar, falar, ela vai fazer tranquilo. E, se for o oposto, ouvir, também vai conseguir fazer. Muito importante, esses são fatores, gente, que no jovem você vai perceber que muitos aparecem ali fora do score mediano, o que é super normal. Deixa eu só beber uma água. O que é super normal, porque a gente está num processo de construção ali, né? Abertura para experiência. De um lado, o azul mais intenso, do lado esquerdo aqui, é o quanto que essa pessoa é criativa, o quanto que ela pensa fora da caixa, o quanto que ela está disposta também para novas ideias. E o azul mais clarinho, do lado direito, é o oposto, o quanto que ela é mais tradicional, o quanto ela é mais resistente à mudança, e às vezes nem no mau sentido, o quanto que ela opta por um caminho um pouco mais seguro, que já é conhecido. Então, essa pessoa ainda se encontra num campo de score mediano. Veja que ela ainda se encontra no campo de score mediano, tá legal. Ela é um pouquinho mais objetiva, mais tradicional, precisa de um pouco mais de argumentação para topar uma mudança, e tudo bem, mas não está exacerbado. Avançando um pouquinho para a página 13, a gente vai falar de quando você vive episódios estressantes. Episódios estressantes, pessoal, é quando você vive conflito, frustração e pressão. Conflito, frustração e pressão. E todo mundo vai viver isso na vida. Não adianta, gente. Quantos de vocês já não viveram conflitos, já não se frustraram, não tiveram que trabalhar sob pressão? Então, esta é a vida, gente. Em muitos momentos, isso faz até a gente crescer, né? A nossa personalidade ganhar robustez. Eu vou falar para vocês, então, né, o que significam esses campos. Quando a pessoa vive esse momento, o que vai ser importante para ela? Olha que interessante, pessoal. Essa pessoa que está aqui, quando ela vive episódio estressante, o sistemático dela cresce. O sistemático, ele é aquele poder de lógica, poder de pensar com racionalidade, com olhar técnico. Essa pessoa ganha esse poder. E nesta personalidade aqui, no conforto, é um poder que nem aparece com tanta robustez, mas quando ela está na pressão, quando ela está no conflito, na frustração, ela ganha. Vocês que são assim, vocês devem olhar para trás e falar assim, gente, nossa, não acredito que foi eu que fiz isso, naquele momento, estava tão ali aperreado, estava tão preocupado, eu que produzi esse relatório, nossa, eu que criei essa planilha. Você percebe que você desenvolve uma coisa forte, técnica, quando você vive esse momento de pressão. Idealista é o quanto que, se a causa relacionada a este momento de pressão, frustração e conflito estiver ligado com algo emocional, transformador, humanitário, com o coração desta pessoa, então, para ele vai ser muito importante. É algo que vai dar força para ele. Coletivo, o quanto que essa pessoa precisa de pelo menos alguém, para ouvi-lo, para compartilhar as frustrações, os anseios. Então, a gente chama isso de coletivo. E o indivíduo é quando a pessoa se alicerça nela mesma, na autorreflexão. É claro que imaginando variáveis externas que já aconteceram na vida dela, mas ela não depende muito de conexões, fatores externos naquele momento. Ela consegue se ancorar nela mesma. Então, veja que isso é bem interessante para você conhecer o jovem e ele se conhecer quando ele está vivendo um momento de pressão, um momento de conflito e frustração. Finalizando, a gente tem as dimensões do bem-estar. Lembrando que, imaginemos aqui um carro que pode andar a 100 km por hora, mas que, por alguma razão, que pode ser escolha ou circunstância, ele está andando a 50, está andando a 80, 70. Então, as dimensões do bem-estar, elas mostram isso. São 8, aí você vai ler: físico, emocional, relacional, social, financeiro, profissional, intelectual e espiritual. As combinações entre temperamentos, comportamentos do Big Five vão mostrar para cada uma dessas pessoas quais são os aspectos positivos
em cada uma das dimensões, os aspectos que ele tem que prestar atenção e vão dar dicas para cada uma dessas dimensões. Como é uma leitura muito grande, eu não vou fazer essa leitura aqui, mas esse daqui é bem legal para você conversar com o jovem e falar de cada uma das dimensões. Eu vou começar aqui a abrir para perguntas, pessoal. Eu falei de uma maneira rápida para a gente poder ter perguntas aqui no final. Deixa eu ver aqui. Wanderson, por favor, Wanderson. Boa noite. Boa noite, Wanderson. Não, era só para entender. Então, toda essa correlação, no final, então vai ser feita a ligação entre o perfil dessas pessoas com o nosso perfil mais identificado? Em algumas mentorias, sim, em outras, não, tá? Aí, no caso, a Letícia vai saber quais são as mentorias que acontece essa ligação com o perfil. Então, tem mentoria que, sim, eu pego lá o perfil do mentor e do mentee e tento apoiar na diversidade comportamental, e tem mentoria que não. Aqui a gente não faz o match olhando o personal map. O personal map, ele é utilizado lá na construção da fofa, junto com o jovem. Então, a gente não faz a relação do seu perfil com o do jovem. O que vai definir as duplas? As respostas que vocês deram no diagnóstico, quando vocês fizeram a inscrição. E aí, com aquelas respostas, a gente vai cruzando as informações e dando match. Ok, respondido. Muito obrigado, Lê. Deixa eu ver aqui, Vânia Mendes, por favor. Não? Sua mão está levantada aqui, Vânia. Obrigado por comparecer, Vânia. Bacana ver você aqui, viu? Débora Freitas. Meu microfone estava fechado, né? Boa noite. Boa noite. Com relação a todo esse estudo, né, considerando que a mentoria ela tem um cunho muito de direcionar e estimular as potencialidades, né, do indivíduo, independente dele ser um jovem e estar iniciando aí a sua carreira, eu queria entender se dentro desse material, disso que eles passam, né, lá no FOFA, como a Letícia falou, a gente recebe algum tipo de recomendação, porque em algumas mentorias passadas, o jovem ele não tem muito discernimento daquilo que ele quer e qual carreira que ele quer seguir. E, por exemplo, nesse exemplo que tu trouxe prático, tem muitas coisas dominantes que são muito positivas. E é certo, nesse momento, a partir desta ferramenta, quando é um perfil que tem muita dúvida, nós dedicarmos e potencializarmos aquilo que ele já tem de dominante, porque para a gente que é mentor, trabalhar algo que tá para ser desenvolvido, de repente vai dar... Acho que não falhou teremos o seu tempo, então, áudio. Eu entendi. Aqui foi legal. Talvez a gente não tenha um tempo hábil muito profundo para trabalhar esses pontos que são os a desenvolver, que saem, né, nesse relatório, e seria mais vantajoso olhar para o que ele tem de potencial para fazer com que isso, inclusive, auxilie ele nessa escolha, né, nessa descoberta e nessa escolha. Eu queria entender se faz sentido a gente seguir dessa forma também. Obrigada, viu, Newton, pela apresentação. Imagina, gente, pergunta maravilhosa, muito legal. Seguinte, neste primeiro momento é muito importante que vocês ajudem o jovem a focar no desenvolvimento de habilidades, né? Sejam essas técnicas ou socioemocionais. Vou dar um exemplo, tá? Meu primeiro trabalho foi como empacotador de mercado. Tinha 15, 16 anos. E aí, eu aprendi a não colocar o pão embaixo da cândida, aprendi a ser rápido, aprendi a ter agilidade, mas prezar pela segurança, aprendi a trabalhar em equipe. Neste momento, o ideal é que vocês mostrem para os jovens que muito mais do que função é o que ele vai aprender na função que ele estiver. Este é o ideal para que vocês mostrem para o jovem. E quanto a se você vai fortalecer uma coisa que ele já tem que é forte, ou se você vai querer aprimorar, fortalecer algo que
está identificado como oportunidade aqui, é uma decisão que é muito do jovem. Na conversa, você vai perceber isso do jovem. Mas deixa na mesa as duas alternativas. Ó, você tem isso de muito bom, tem isso aqui que tem um espaço para a gente trabalhar, o que você se sente mais confortável? Aí ele vai te falar. Tudo bem, gente? Legal, deixa eu ver aqui quem que é a próxima pessoa, então, para perguntar. Eu acho que o Alexandre Toledo está com a mão ali já faz um tempo, né? Alexandre, por favor, meu jovem. Está fechado o microfone, Alexandre. Eu vou passar, então, para a Kátia, se o Alexandre voltar, fica à vontade. Cássia, por gentileza. Oi, boa noite. Consegue me ouvir bem? Consigo ouvir bem. Ah, ok. Eu tenho uma dúvida. Esse relatório, então, a gente vai receber o relatório do jovem, e o jovem, ele também recebe o relatório dele. É esse mesmo relatório, certo? Certo, correto. E aí, se eu entendi, me corrija, por favor. Então, a gente vai, nesse primeiro momento, a gente tem acesso a esse relatório do jovem que a gente vai fazer o projeto da mentoria, e aí a gente vai dar uma orientação para ele de qual é o resultado do relatório, vai passar informação para ele, vai destacar quais são os pontos positivos, os pontos que talvez são oportunidades de trabalho, e como que a gente vai trabalhar nesse momento da mentoria, e dando um auxílio para ele, trazendo alguma informação de potencial de carreira ou de desenvolvimento. Seria nesse sentido, então. Então, no mesmo relatório que a gente recebe, ele recebe igualzinho, o mesmo relatório, e a gente vai fazer essa primeira conversa com ele para explicar como que funciona, é isso? Perfeito, é isso mesmo, Cássia. Ô, Newton, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, positivo. Deixa eu falar, Lê. Tá. Só para corrigir um momento, tá? O resultado do personal map do jovem, quem manda para o mentor é o próprio jovem. Então, depois da primeira sessão, o jovem vai enviar o resultado para você. E aí, na segunda sessão, com o resultado em mãos do jovem, vocês vão construir a fofa, que é identificando ali as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Mas quem faz esse envio do resultado dele é ele mesmo. Era isso que eu ia falar também. Tá bom, bacana, obrigada. Obrigado, Lê, por esclarecer para a gente. Fernando, por favor, Fernando. Depois a Regina. Obrigado, Newton. Como sempre, aí, essa ferramenta é incrível, né? Eu gosto bastante dela. Sabe o que eu quero te perguntar? Se você tem algum estudo, ou se tem intenção de fazer isso, no sentido de, com tais características, conectar algumas profissões, por exemplo, né? Linkar um pouco o teste vocacional com os resultados aí do Personal Map. Se você tem isso ou pensa em fazer isso. Muito legal sua pergunta, Fernando. Eu vou dar um exemplo para você, assim, 2 exemplos, né? Vamos imaginar que uma pessoa ela deseja ser policial, por exemplo, né? E ela é um executor colérico. Ele vai ser mais esquentado. Ele vai ser uma pessoa que vai ser um pouquinho mais impaciente, mais firme na sua atuação, porém ele vai ser mais rápido, ele vai perceber o perigo primeiro. Mas vamos supor que seja uma pessoa reflexionista, por exemplo, né? Um policial ou um professor. Ele vai ser mais observador, mais silencioso, ele vai conseguir entender o ambiente, mas ele vai ser um pouco mais detalhista, ele vai demorar um pouco mais, ele vai confiar um pouco mais na pessoa do que o executor. Então, o que a gente consegue fazer é dizer como aquela pessoa se portaria em determinada função, mas não necessariamente qual função exercer, porque não tem como fazer isso com muita propriedade, porque é o jeito dela. Então, eu posso falar para você como que vai ser um reflexionista, ele sendo psicólogo, e como que vai ser um comunicador, ele sendo psicólogo, como que vai ser um apurador sendo psicólogo. Então, nós acreditamos que a pessoa ela pode ser qualquer coisa, mas ela vai ter o jeitão dela dentro deste perfil.
Até porque ele pode ter o sonho de trabalhar na polícia, como você trouxe o caso, mas não necessariamente ser um policial ativo na rua, né? Ele pode trabalhar em uma outra atuação. E aí a gente acaba, tipo, vamos, talvez, não sei, né? Se der falar, não, a polícia não é para você, porque você é o colérico, mas ele pode ter atuação dentro de algum outro setor, alguma outra área, e a gente acaba minando, digamos assim, o sonho dele de atuar na polícia, né? Um exemplo, se fosse o caso. Perfeito. E também, Cássia e Fernando e todos aqui presentes, é muito importante, se você perceber que o jovem ele quer uma coisa, eu quero ser programador, isso vai exigir um poder muito grande, técnico, de concentração, ele vai ter que ter uma habilidade lógica, e ele é um autocomunicador. Aí vale a pena você falar para ele, ó, a gente é bem legal para essa função que você quer, essas características aqui. Será que você tem? Vamos dar uma olhada juntos aqui no Personal Map? Aí você vai ver que não está tão forte. Aí é uma oportunidade para ele trabalhar esses aspectos. Ou uma pessoa... Então, assim, é mais fácil ver o que o jovem quer, de objetivo, tentar entender o porquê, e aí você olha o mapeamento e vê o que tem de fortaleza naquela direção e o que ele pode trabalhar para potencializar ele ficar mais próximo desse objetivo. Isso, Bom? e até conectando, né? Quando vocês terminarem de construir a fofa, dando a devolutiva do teste, aí é o momento de escutar quais profissões ele gostaria. Então, ele que vai te devolver primeiro. E aí vocês vão refletindo e fazendo a relação com o teste. Então, a gente vai começar a segunda sessão trazendo a devolutiva, construindo a fofa e terminando fazendo a escuta. Para que lá na terceira a gente possa se aprofundar nas profissões. Legal. Gente, muito boa pergunta. Eu vou até responder essa pergunta aqui. Aí vem a Regina, que alguém falou assim, e se ele falar que é jogador de futebol... Ô Newton, deixa eu só interromper aqui, só para fechar o meu ponto. Lê, vocês fazem alguma questão vocacional ou não? No guia de vocês também tem a opção de oferecer para o jovem, né? Porque às vezes não chegaram na profissão e aí quer tirar a dúvida. E pode fazer o teste? Pode. Aí está indicado um teste vocacional lá no guia. Aí vendo o que faz sentido, né? Mas pode aplicar. Obrigado, gente. Obrigado. Então, tem uma pessoa que perguntou assim, ele quer ser jogador de futebol. Gente, ó, vale a pena você usar o seu exemplo. Você, quando você tinha 15 anos, 16 anos, pensava a mesma coisa, né? Por que será que você pensava? Os estudos mostram que a maioria das pessoas, né, na idade de 15, 16 anos, hoje não faz aquilo que desejava com 15, 16 anos. Meus pais, por exemplo, eles achavam muito bonito, assim, a advocacia. Naquela época, eu sentia um desejo de ser advogado muito porque eles achavam bonito. Eu queria agradá-los. Essa era a principal razão. Mas quando eu me liguei, quando eu percebi que não era por mim, era por eles, daí eu mudei. Então, também é importante você mostrar para o jovem que tudo bem, ele pode até ser jogador de futebol, mostra o percurso, quais são os desafios, mas é muito bom ele ter um plano B. Ajuda ele a pensar no plano B. Eu já peguei jovem que quer ser influencer, e hoje o jovem é um programador. O jovem queria ser lá um cantor, canta até bem, tudo bem, mas ele tem que ter um plano B. Todos nós temos. Então, ajuda ele a montar o plano B. Tá legal? Regina, finalmente, vamos lá, por favor. Oi, Newton. Nossa, não conhecia a ferramenta, achei muito interessante. Né? Eu trabalho já com algumas ferramentas de autoconhecimento, mas indo mais para outros lados, astrologia, numerologia, mais para esses lados, tá? Eu tenho duas perguntas. A primeira é ali no Big Five, que tem aquele score mediano. Eu não entendi. O score mediano, ele é uma média com que idade? Com o que define aquele score mediano? Porque, pelo que eu entendi, o ideal é sempre estar dentro ali daquele score, certo? Que vai estar correspondendo a uma média, que eu não entendi qual a definição dessa média, e aí eu vou trabalhar no que ele precisa estar, ou que está muito fora da média, ou que ainda não está na média. Essa é uma primeira dúvida. Tá no mudo. Obrigado. Vou deixar Muito você legal. terminar, que eu quero acrescentar essa sua primeira pergunta, que você vai fazer outra, né? Eu só quero acrescentar mais uma coisa do que ela falou desse primeiro. Boa, é isso aí, Regina. Pode continuar, desculpa. Imagina.
Então é o seguinte, em cada traço a gente tem 3 possibilidades. Ou ele tem aquele traço alto, ou ele tem aquele traço baixo, ou ele tem o traço dentro da média, do score mediano. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que, suponhamos que ela tem uma amabilidade que está passando o score mediano aqui. O azul intenso estaria bem aqui na frente, estaria bem alto. Essa pessoa teria dificuldade para falar não, teria dificuldade para impor limites, faria coisas pelos outros em detrimento a si mesma. Então, seria um desafio que essa pessoa teria, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que o azul mais intenso, ele representa os itens que estão do lado esquerdo, que neste caso da afabilidade, é o quanto a pessoa é generosa, o quanto ela se preocupa com o próximo, o quanto ela é prestativa. E o azul mais claro, que é o que está mais forte neste exemplo que estamos vendo na tela, é o oposto a isso. É o quanto ela é mais desconfiada, o quanto ela pensa um pouco mais nela. E veja que ela está ultrapassando o azul mais claro, o score mediano. Então, essa pessoa está pensando bastante nela. Ela tem dificuldades hoje de pensar um pouco mais no outro. Ela tem dificuldades de enxergar a dor do outro, de compreender o outro. Ela pode trabalhar esse aspecto. E conversando com o jovem, você vai perceber, né? Mas, normalmente, no jovem, a afabilidade é maior. Você vai perceber que o jovem tem, normalmente, na média, tem uma afabilidade maior. E respondendo a sua pergunta, como que tiramos essas médias? Rodaram o Big Five em 55 países diferentes, com mais de 17 mil pessoas. As médias vêm dessa pesquisa, vêm deste resultado. E uma curiosidade, só para vocês saberem, né? Os traços, eles são ligeiramente diferentes para homem e para mulher. Por exemplo, a mulher normalmente tem scores maiores na afabilidade. A mulher pensa mais no próximo. A mulher se preocupa mais do que os homens. E isso, estatisticamente, em todos os países que rodou, o resultado foi o mesmo. Eu não vou entrar nesse detalhe dessa pesquisa, porque é muito legal, mas tem uma diferença muito bacana também. Só que aqui, essa diferença é muito ínfima, tá? Só para vocês saberem, mas existe. Respondi a pergunta, Regina? Sim, mas tem o range de idade também das pessoas que responderam desse score, dessa média? Tem. O range é muito grande, né? Então, esse score, ele abrange a idade da juventude e da vida adulta. Tá. Era mais uma dúvida, caso eles perguntassem. Então, essa era a minha primeira respondida. A outra, eu entendi, né, que é assim, então existem várias camadas de várias abordagens dentro do Personal Map, né? Então, começando ali pelas tendências comportamentais, depois vem o perfil temperamental, o perfil de talentos, o Big Five, a autopercepção, que são os campos de refúgio, e depois as dimensões do bem-estar, certo? Eu ainda não respondi o meu, né? Não deu tempo de eu fazer o meu relatório, então eu não vi. No final, a minha dúvida é, vocês fazem algum merge, sabe? Assim, alguma disso, todas essas facetas, ou com o jovem é isso? A gente olha a primeira camada, são informações que a gente vai lendo e vai complementando de acordo com as informações que vai vindo. Ou no final vem tipo assim, olha, a gente tem aqui algumas coisas que já estão concatenando e que a gente tira uma conclusão. Essa também é a minha dúvida. Muito legal, muito legal. Obrigado pela pergunta, Regina. Lembrando, hein, quem colocar uma curiosidade bacana que aprendeu hoje, marcar lá, me marca no LinkedIn. Newton Class, eu coloquei aqui pelo menos 8 personal map a gente vai deixar aí para as pessoas que postarem no LinkedIn, a gente considerar que foi muito criativa a forma como você postou. Respondendo, então, seguinte, gente, vamos encarar o Personal Map como um grande mapa, um grande espelho, uma grande oportunidade que você tem de desvendar e conversar com o jovem com embasamento de estudo comportamental, de estudo temperamental. E aí, ele é ele fomenta uma conversa legal com o jovem. Você vai olhar cada traço com ele, discutir, e nesta conversa você vai descobrir muitas coisas legais. E é em cima desta conversa, observando aqui o Personal Map, que vocês vão conseguir definir com o jovem lá o FOFA, né? Forças, oportunidades, fraquezas, ameaças.
em cima dessa conversa. Então, olhe o personal map do jovem, mas escute o jovem atentamente, monte perguntas, fala assim, nossa, olha, o personal map